Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ranking elege Guardiola o melhor técnico do mundo e coloca Abel Ferreira à frente de Tite. Sim, a 442, revista inglesa, aprontou de novo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, eu posso dizer que essa lista é menos polêmica, né, do que aquela que elegeu o argentino Lionel Messi como o melhor jogador da história do futebol. Fez uma lista dos 100 maiores e colocou Messi em primeiro, Maradona em segundo, Cristiano Ronaldo em terceiro e o Pelé em quarto. Obviamente essa lista da 442 gerou, enfim, muita repercussão. A gente não sabe exatamente qual o critério utilizado, né? Mas eles fizeram um levantamento em termos de números, enfim, e adaptações, e tá aqui um fãzaço de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o Pelé, ele transcende tudo isso e não sou saudosista, não acho que os mais antigos jogavam mais ou os mais novos jogam mais. Eu acho que é sempre difícil a gente fazer esse debate geracional, porque o futebol realmente mudou muito nos últimos tempos. Mas o que me chama a atenção é que se você olhar vídeos, e tá aí no YouTube para você ver, talvez não numa imagem tão boa quanto a dos lances do Messi, se você vê o Pelé jogando, mesmo num futebol mais parado, num futebol diferente desse mais rápido, técnico, tático de hoje, você vê que o Pelé, ele inventou muitas jogadas que hoje são feitas pelos jogadores atuais. Muitas jogadas, muitos dribles, o repertório que o Pelé já tinha e que ninguém tinha. Parecia que ele jogava numa rotação à frente dos outros tantos. Não à toa a Bola de Ouro, né, já que a gente está no clima, revisitou todos os anos em que ele deveria ter ganhado, porque até 94 nenhum jogador fora da Europa recebia o prêmio. E aí a France Football, a revista francesa, resolveu conceder 7 bolas de ouro ao Pelé numa cerimônia consagrando o rei do futebol. Mas enfim, o assunto não é esse. É só porque a 442, ela voltou à cena mais uma vez, divulgando o seu ranking, desta vez para os melhores treinadores. E colocou no topo da sua lista o espanhol Pep Guardiola, o técnico do Manchester City, e acho que não tenho como discordar. A gente pode contestar aqui e ali, para muitos é o Jürgen Klopp, para outros o Carlo Ancelotti, mas o Guardiola, ele venceu a Premier League, né? Vence sempre, quase sempre a Liga no time que ele está. Ele fez uma campanha espetacular e o time dele joga de um jeito muito legal. Fora tudo que ele construiu, né? A gente tá falando da última temporada, né? Mas fora a carreira do Guardiola, mas a última temporada dele foi realmente muito boa, embora não tenha conquistado a Champions. Mas o que ele fez nesse Manchester City, em termos de pontuação, em termos de efetividade, em termos de desempenho técnico e tático, foi impressionante. Então o Guardiola encabeça essa lista. E aí vamos pro top 3, né? Passando a lista aqui, em segundo lugar, aí sim, Carlo Ancelotti do Real Madrid, que realmente fez um trabalho maravilhoso. De novo, além da história que ele tem no futebol, essa última temporada pelo Real foi fantástico mesmo. Foi fantástica essa temporada. E o Jürgen Klopp do Liverpool em terceiro. Vamos seguir a lista aqui. Antônio Conte do Tottenham em quarto. O Stefano Pioli do Milan em quinto. Arteta do Arsenal em sexto. Thomas Tuchel, que tá sem clube desde que foi demitido do Chelsea, né? E aí vem o Graham Potter, que assumiu a equipe do Chelsea, que também faz um baita trabalho. Depois tem o Nagelsmann do Bayern de Munique, o Diego Simeone do Atlético de Madrid. Esses são os 10 primeiros. Tem outros técnicos que, por exemplo, estão em seleções, né? Como, por exemplo, o Hansi Flick da Alemanha, o Lionel Scaloni da Argentina, o Mancini da Itália, o técnico da Dinamarca, o Luiz Henrique da Espanha e o Southgate da Inglaterra também foram lembrados. Assim como o técnico da seleção brasileira, em 32º lugar. Na posição de número 32 está o brasileiro Tite, que realmente fez um trabalho maravilhoso até a gente chegar até essa disputa do Mundial. Para muitos, um trabalho insuficiente, porque não enfrentamos europeus, porque, sei lá, perdemos a Copa América para a Argentina. Mas se a gente for olhar os números, e aí vão um pouco mais além, né? Se a gente analisar o ciclo, que eu acho que não foi o que entrou no critério da 442, mas
aí já é por minha conta, né? O ciclo feito pelo Tite, com observação de jogadores, com um trabalho de análise de desempenho, com, segundo profissionais que a gente conversou, tive a oportunidade de conversar da comissão técnica do Tite, da coordenadoria da seleção. O Tite foi o único técnico, o primeiro técnico da seleção brasileira que despachava todos os dias. O que é despachar todos os dias? Ele tinha um horário fixo de segunda a sexta com todos os profissionais envolvidos na comissão técnica para cumprir um cronograma de trabalho. Não era aquele trabalho eventual de 3 em 3 meses que eles se reuniam uns dias antes para definir a convocação, chamava a convocação, ia para os amistosos ou para os compromissos das eliminatórias, depois todo mundo, cada um ia para sua casa e voltava daqui 3, 4 meses. Não, o Tite realmente fez um trabalho constante durante todo esse período do ciclo e os números falam por si, o jeito que a seleção está jogando, então o Tite realmente merece estar nessa lista, acho até que numa posição mais vantajosa. Mas enfim, e aí a gente chega no número 26, no 26º da lista, que é o português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que é o único, né, de um time brasileiro, que entre os 50 primeiros, por exemplo, né, o Abel Ferreira treinando no Brasil. Eu acho que ajuda, e sem desmerecer, tá? Acho que o Abel merece estar nessa lista, inclusive. Mas eu acho que ajuda muito o fato dele ser europeu. O que o Abel conquistou nos últimos anos com o Palmeiras é impressionante. E ele está sendo visto, o futebol brasileiro está sendo visto lá fora, pela 442, por exemplo. Também acho que né, a gente pode levar em conta porque ele é de lá e muda o holofote, muda a atenção. A própria matéria, né, na revista inglesa trata ou compara o Abel Ferreira com o José Mourinho, outro português com muito destaque no cenário internacional, que depois veio a ser multicampeão por vários clubes de ponta, né? Chelsea, Real Madrid e tudo mais, ganhando Liga dos Campeões da Europa e tudo que ele já conquistou na sua carreira, o técnico da Roma. Pois bem, o Abel Ferreira, que hoje faz carreira no Brasil, mas que já esteve por lá também, né, em clube grego e tudo mais, também no futebol português, mas agora se sabe, né, provavelmente depois dessa passagem pelo Palmeiras, que eu imagino que o torcedor palmeirense espera que dure muitos anos, provavelmente ele volte ao velho continente e lá tenha muito mercado para trabalhar. E não só o fato dele ser português, eu acho que as coisas se somam, mas o que o Palmeiras fez junto com o Abel fez junto com o Palmeiras nesses últimos anos, fizeram com que ele tivesse nessa lista. Não sei se ele poderia estar numa condição melhor na lista, né, num número um pouco mais elevado, mas aí a gente tem que entender que os caras têm um olhar mais eurocentrista para o futebol que acontece lá, que é o futebol de primeira grandeza, que é um futebol de mais alto nível, de maior investimento, de maior dificuldade, de nível de competitividade. Então você tem que colocar toda essa exigência no papel. Não que o Palmeiras não tenha nas suas 2 Libertadores, ou em Copas do Brasil, ou em jogos difíceis que ele tem por aqui. Mas muda muito, né? Quando você coloca no todo, em que o Palmeiras encarou o Novo Horizontino, o Ituano, no Campeonato Paulista, e mesmo equipes menores têm um outro enfrentamento dentro do futebol europeu. Então esse tipo de análise tem que ser feito também. Mas, repito, tem técnicos de seleção, tem técnicos de grandes clubes, e o único técnico de um clube brasileiro é o Abel Ferreira. Será que o Abel vai ser cogitado para substituir o Tite a partir de dezembro? É uma dúvida que eu tenho. Será que o Abel Ferreira vai ser convidado para substituir o Fernando Santos na seleção portuguesa? É outra dúvida que eu tenho. Será que ele volta para trabalhar na Europa recebendo uma grande proposta depois de tudo que ele fez por aqui? Esse tipo de notícia exalta ainda mais o trabalho do Abel e, óbvio, coloca ele nas manchetes também internacionais. Ele já ganha um salário em nível europeu, completamente adaptado, ídolo do Palmeiras, tem contrato. Não estou dizendo que ele vai embora, estou dizendo que a vida de técnico ela é dinâmica, ele vai ter mercado e resta saber qual o passo que ele vai querer dar na carreira a partir da próxima temporada. Vamos aguardar. E você, já tem um substituto para o Tite? Eu confesso que eu ainda não tenho. Eu ficaria com o Tite mais um tempo, mas eu já sei que ele não quer ficar, então a gente vai ter que pensar num novo nome. Dorival Júnior? Entre os brasileiros, Fernando Diniz, né? Se cogitou, Rogério Ceni, Cuca, Renato Gaúcho. Não temos muitas opções. Entre os estrangeiros, vocês aceitariam um estrangeiro?
Jorge Sampaoli, como se falou lá atrás, Pepe Guardiola seria legal, hein? Como também já se especulou, inclusive que ele foi procurado, a CBF rechaçou, mas o Marca da Espanha disse que ele foi procurado, mas ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Manchester City. Enfim, muita expectativa para os próximos meses. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!